Olá, seja muito bem-vindo a mais esta abertura semanal do mercado brasileiro. Hoje é 21 de novembro de 2022. Eu gostaria, antes de começar, chamar a atenção para vocês aqui no canto, né? Ata Orienta, @Ata Orienta, é a nossa nova denominação das redes sociais. A gente tentou encontrar uma denominação que fosse única para todas as redes sociais. Não é fácil fazer isso, mas conseguimos achar uma. Não era ideal, mas nos pareceu a mais, pelo menos uma que tem pertinência com o que nós fazemos e permitia padronizar todas as redes sociais que temos. Então já está assim no Instagram, no Facebook, no Twitter e muito em breve nas demais redes também. Tem algumas que a gente andou tentando fazer isso e algumas colocam um prazo de 30 dias para a gente poder ajustar. Então estamos esperando passar esse prazo para a gente ajustar dessa forma também. E aí ficar com uma denominação única, sem ponto, sem traço, só a palavra de uma vez, ok? Vamos lá, vamos começar então a nossa análise semanal. Aliás, voltando um pouquinho aqui ainda, né? Me desculpe. Essa semana, a semana que passou, muitas pessoas me fizeram a pergunta, né? Você tem falado sobre colocar o dinheiro fora do país e tudo mais, como é que a gente faz? Isso é legal, é ilegal? Como é que funciona? Estamos dando golpe em alguém? Estamos escondendo o dinheiro do fisco? Não há risco? Coisa desse tipo? Não há risco nenhum. É perfeitamente legal, desde que você declare no imposto de renda, obviamente, né? Na sua declaração de imposto de renda. E a gente vai lançar alguns vídeos começando nessa semana que está abrindo, provavelmente o primeiro sai nessa terça-feira, vamos fazer o possível para isso, e explicando como é que funciona, quais são as corretoras, quais são os meios que existem, né, e aquelas que eu utilizo, por que eu utilizo, né, naturalmente eu enxergo vantagens nessas, em outras eu nem mexo, então não sei muito o que dizer a respeito, mas vou falar aquilo que eu consigo capturar, ou de pessoas que eu conheço e que utilizam, ou daquilo que está no site institucional dessas corretoras ou bancos. Ok? Então começamos provavelmente amanhã, dia 22, com o primeiro vídeo a respeito disso. Agora sim, vamos mudar aqui para o gráfico, né? Lembrando que no gráfico brasileiro a gente analisa nesse momento com gráficos de 4 horas, porque permite a gente dividir bem o período aí, né, do dia entre aquele que começa às 8 horas da manhã, o mercado só abre às 10, né, o mercado à vista, mas ele vai até meio-dia, ou seja, pega das 10 ao meio-dia ou das 9 ao meio-dia quando é um ativo futuro e permite já ter uma análise, né, uma avaliação da manhã, que é o período mais intenso. Depois, o outro vai do meio-dia até as 4, né, é um período que costuma ser mais morno, começa a ficar mais agitado às 3 horas da tarde, e depois aquele período que vai das 4 às 6, agora a bolsa está operando às 6 horas, né, quando tem horário de verão nos Estados Unidos, aliás, horário de inverno nos Estados Unidos, acaba o verão, horário de verão nos Estados Unidos, então ela trabalha até as 18 horas, então aqui a gente pega das 4 às 18, pega esse período todo de fechamento. Tá? Só lembrando, não vou ficar repetindo isso todas as vezes, mas é importante que a gente tenha isso em mente. Então o primeiro ativo que analisamos é o índice Bovespa, à vista, tem enfrentado uma queda aí desde a definição do segundo turno das eleições, ou com leves espasmos de alta, né? Mas é um movimento baixista, crocodilo para baixo, né? Aqui os preços testaram os dentes do crocodilo, voltaram a cair, agora testaram o lábio do crocodilo, voltaram a cair. Quando você testa uma linha base mais para dentro e depois uma linha base mais para fora, costuma-se indicar que o movimento vai ser mais intenso naquela direção, no caso aqui de baixo. Então ele está de novo rompendo aqui o pântano, né, passando na área lodosa e voltando para a área branca, onde ele tem perspectiva de ampliar a sua movimentação. O Bollinger está nesse momento contraindo, né, natural, ele está passando ainda por uma correção. Tem um candle muito indicativo aqui de que não houve compradores, que os vendedores foram mais fortes neste momento aqui, né, no início da sexta-feira, na manhã de sexta-feira. Então, o movimento continua sendo de queda, convergente e divergente indicando ainda correção, né, acelerando. Então pode ter mais um movimento de alta aqui nos próximos dias, pode, não quer dizer que vai. Né. A força do movimento está começando a virar para altista, mas ainda no campo negativo, né, muito próximo do 38,2 de Fibonacci. Indica, de fato, um movimento de correção, ainda existe um movimento de correção, mas a tendência geral é de baixa. Candles acinzentados, mostrando que na verdade é uma falta de tendência, né? Pode ter uma lateralização
durante essa semana. Mas lembre-se, o mercado brasileiro está bastante volátil em relação às notícias que começam a sair em relação ao novo governo, em relação às manifestações e etc. Então qualquer coisa, qualquer notícia nova pode mudar tudo. Tá? O gráfico ele procura condensar a mentalidade das massas, né, que estão operando na bolsa, mas ele não consegue fazer face a notícias que sejam muito importantes. Tá? Então isso pode mudar da noite para o dia. Então fique atentos, mas no momento o movimento é baixista. Ao contrário, né, o dólar, movimento altista, ele está encontrando suporte aqui na sexta-feira, ele ficou meio que parado na zona dos 5,380, né, ou 5,38 mais ou menos, 5,39, e parou aqui, encontrou suporte. Né, crocodilo ainda apontando para cima, mas os respingos começam a entrar, né, tocar os lábios do crocodilo, convergente e divergente indicando baixa, e RSI normalizado começa a indicar baixa, mas ainda no campo positivo, assim como o convergente e divergente ainda no campo positivo. Ou seja, ainda é uma correção. Tá? Ainda é uma correção. Ainda nem chegou no meio do pântano. Né? Ele encontrou suporte antes do meio do pântano. A linha dos dentes aqui, a linha base dos dentes, está mais ou menos no meio do pântano, neste momento. O Bollinger contraindo, né? Ou seja, indicando que é um movimento que está menos volátil, né? Mais apertado, mais acirrado. Tudo isso, para mim, mostra uma possibilidade de lateralização e depois nova alta. Não enxergo aqui nessa configuração gráfica uma possibilidade de movimento de baixa, de queda do dólar. Então, ainda é um bom momento, né? Ele está mais baixo nesse momento. Para quem quiser mandar dinheiro para fora, ainda está num bom momento. O mercado de cripto sofreu uma forte movimentação para baixo nessa semana, fruto da praticamente falência da corretora, se não me engano, é FTC ou FCX, me fugiu agora, né? Acho que é FCX, que realmente levou lá o Bitcoin, né, e outros muito para baixo. Ele já deu uma subida, uma corrigida, tocou o lado do crocodilo, lateralizou, deu uma lateralizada. Isso daqui parece muito com uma bandeira, uma flâmula. Então pode ser que ele já esteja encontrando o seu momento de suporte definitivo e volta para alta. Tá? Mas ainda é muito difícil dizer se é isso que está acontecendo de fato sobre o aspecto fundamentalista. Né? Ainda mais que a criptomoeda não segue muitos fundamentos. Segue fundamentos, mas os fundamentos não são bem definidos, melhor dizendo. Crocodilo ainda na baixa, respingo tocando os lábios, ele pode continuar subindo. Olha a fechada que levou aqui o Bollinger, né? Uma forte contração, contraiu bastante. E olha porque que é importante a coloração. Aqui dá a impressão que o Bollinger está expandindo, mas ele já estava contraindo desde aqui. Ó. Olha só lá em cima, vou fechar um pouquinho. Ele chegou a bater 95%, mais de 95% de expansão, né? E começou a contrair neste candle aqui. Ó. E está contraindo até agora, provavelmente tem chance de chegar nos 95%, de ultrapassar 95% de contração. Está entrando, está lá dentro do pântano, o pântano está bem fechado, ou seja, está bem pouco volátil nesse momento. Convergente e divergente subindo, acelerando. O RSI extremamente lateralizado, sem força, o mercado sem força, que é compatível com a lateralização que a gente tem aqui. Certo? Ele parece que está querendo indicar uma subida, mas a subida, dentro do contexto, não deve ser muito forte, não deve ser muito sustentada. Tá? Ela vai subir, provavelmente em etapas, se continuar subindo. O mercado, como eu disse, os fundamentos não são muito bem definidos para as criptomoedas e isso pode efetivamente passar por algum tipo de alteração. Aqui eu estou com o milho, né, vejam que o milho, lembrem-se sempre, no domingo a gente solta a nossa análise semanal global macroeconômica, onde analisamos uma série de commodities, né, fazemos análise de soja só por lá, porque a soja brasileira cotada aqui na Bolsa de Valores segue a de Chicago, mas o milho e o boi gordo são cotações próprias que têm uma certa correlação, mas não muito, com o ativo cotado em Chicago. Então, prestem atenção, fiquem atentos para entender, né, o que pode estar acontecendo com o movimento. Lá a gente tinha visto o milho caindo, aqui a gente vê que o milho também está caindo, mas sofreu uma forte alta recente nos últimos dias dessa semana aí, de terça-feira para cá. E parece que está encontrando uma resistência, parece. Né, foi um candle muito forte aqui, bateu na segunda volatilidade e voltou. Mas não dá para dizer que que essa resistência vai segurar
o ativo, né? Ela está mais ou menos fazendo um duplo topo com isso daqui, que não é um duplo topo considerável, forte, né? Então pode simplesmente passar adiante. O convergente divergente está subindo com bastante expressividade, já encontrou deu uma seguradinha aqui, muito fruto desse movimento de revés aqui, de volta, né? Mas ainda é um movimento de alta. O RSI esticou bastante, passou do 100%, né, da normalização, e chegou no 127,2 e segurou. Então era normal que ele segurasse aqui, e é normal que ele segure na segunda volatilidade, tendo partido da segunda volatilidade do outro lado. Tá? Partido da segunda volatilidade aqui embaixo, foi até lá em cima. É muito difícil que ele passe daqui. Então eu acredito mais numa correção. Está expandindo, né, um movimento de expansão, e expansão forte, né, ou seja, ele deu um salto de contração para mais de 95% de expansão. Foi um movimento muito forte, né, muito significativo, né, mais de R$3 aqui, né, R$3 para mais de R$3 para cotação do milho aqui são R$1.500 por contrato, mais ou menos. Né? Se você tivesse entrado com um contrato, você teria feito R$1.500 em poucos dias aqui, de terça até sexta-feira, certo? Então, o sentimento que me dá é que ele está um tanto quanto sobrecomprado e deve passar por uma correção ligeira para continuar a subir. Lembrando que lá no exterior está movimento ainda de queda. Tá? Olha só, sumiu o meu ativo aqui, vou ter que acrescentar de novo. Né? Boi gordo, ele estava fraquinho. Vou trazer ele para cá. Passar por 4 horas e aplicar os indicadores. Pois bem, aqui está então o boi gordo, mercado lateralizado, como estava no exterior, razoavelmente lateralizado, mas começando a pintar aqui um movimento de alta dentro desta faixa. Tá? Agora observa que aqui ele fez um duplo topo. Tá? Então ele pode sim estar passando por uma correção e voltar a cair. O Bollinger já está expandindo. Tá? O crocodilo está um pouco misturado aqui, né? A boca está um pouco misturada, ou seja, indica mais lateralidade do movimento. O convergente divergente bem fraquinho, né? Caindo, mas bem fraquinho, porém diminuindo a intensidade da queda, freando a intensidade da queda, né? Dá para ver pela aceleração. E o RSI ainda indicando baixa pelas médias, mas corrigindo um pouco pelo absoluto. Então, significa que, na melhor das hipóteses, a gente pode acreditar aqui numa lateralidade. Tá? Lateralidade com uma forte chance de queda. Bolsa de valores, então, o índice, aliás, a ação da Bolsa de Valores, né, B3, passou por uma forte queda, como a B3, né, como a Bolsa em si, o Ibov, e está encontrando um momento de correção e lateralidade. Né, ele segurou aqui no respingo, crocodilo apontando para baixo, né, ativo segurando no respingo, convergente divergente ainda sustentando uma continuidade dessa correção, o RSI também sustentando uma continuidade dessa correção, o que pode significar que ele vai bater aqui no lábio do crocodilo, até um pouco mais, mas deve voltar a cair. Bollinger indicando contração do movimento, ou seja, diminuição da volatilidade. Fiquem atentos, eu acredito mais num movimento de lateralidade e depois queda, né, talvez com uma pequena correção ainda deste ativo. Vale do Rio Doce, depois desse salto bonito que ela deu no final da semana anterior, ela lateralizou essa semana, está bem lateralizada, com uma ligeira tendência de queda que indica uma correção. Está começando a entrar aqui no pântano bem contraído, né, bem baixa volatilidade, o Bollinger contraindo também, o convergente divergente fechando, né, contraindo, diminuindo, né, com uma aceleração já, ou seja, diminuindo a intensidade da queda, a impulsão de queda. Então, redução do momentum com aumento da impulsão, né, ou diminuição desse impulso do movimento. Então, quer dizer que ele está começando a encontrar um suporte. O RSI caindo, mas ainda na faixa positiva, né, inclusive absoluto chegando próximo de zero, mas ainda na faixa positiva, o que pode indicar de fato que está chegando no fim dessa correção e vai voltar ao movimento de alta, mas ainda não dá para dizer com todas as letras que isso vai acontecer. O que eu acredito que vai acontecer essa semana? Ainda uma lateralidade com queda, tá? E talvez mais para o final da semana comece a virar o movimento realmente para alta. Petrobras, queda, né? Lateralidade agora, o mercado ainda está agora num movimento de espera. Olha o convergente divergente, não tem quase nada aqui.
o crocodilo totalmente fechado, o RSI em torno do zero, praticamente fechado, horizontal. O Bollinger chegou a passar dos 95% de contração, começou a expandir, mas com movimento lateralizado sem expressão. Ou seja, essa lateralidade tem todo jeito de que veio para ficar por mais tempo. Tá? Então, realmente não é um momento de pensar em algum tipo de operação com a Petrobras. Se você tem Petrobras, parece que isso daqui também indica uma parada no movimento de queda. Quando isso acontece, existe uma boa chance, né, dele passar por um momento aí de ligeira elevação para depois voltar a cair novamente. Eu não enxergo nenhuma possibilidade gráfica de que o ativo volte a subir. E dentro do contexto do novo governo, daquilo que ele vem dizendo e tudo mais, eu acredito mais numa continuidade dessa queda depois de algum tempo. Ok? Ficou difícil de enxergar que minha câmera está na frente. Câmera está na frente. Agora sim. Banco do Brasil. Continuidade da queda. Né, com o crocodilo indicando queda. Ele chegou a testar o respingo aqui, mas continua a queda. Bollinger contraindo. Baixa volatilidade, indicando uma baixa, né, uma redução da volatilidade. Convergente e divergente começa a dar uma subida, o que mostra que pode ter uma continuidade de correção, mas não mais do que correção. O RSI totalmente lateralizado no nível de 38,2 de Fibonacci negativo. Por enquanto, o Banco do Brasil está mais para olhar o que está acontecendo, observar o ativo e, se ele der uma correção um pouco mais profunda, entrar vendido. Não é momento nenhum de fazer qualquer tipo de compra nesse ativo. Não é o momento. Itaú Unibanco. Itaú Unibanco está mostrando aqui também uma correção. Segurou no lábio do crocodilo. Crocodilo indicando queda. O Bollinger contraindo bem mais forte. Olha só como é que ficou aqui. Deixa eu fechar um pouquinho. Olha. Ele deu uma virada aqui. Contraindo bastante. O pântano também é bem estreito, ou seja, contração de volatilidade. O convergente e divergente subindo, ou seja, pode ter ainda alguma continuidade nesta correção. RSI com uma ligeira alta, né, mas do lado negativo. A média longa no 61,8 e a curta no 38,2 de Fibonacci. O RSI em si já horizontalizou. Minha opinião, pode ainda haver algum espaço para correção, subir mais um pouquinho. Não acredito que ele passe dos dentes do crocodilo. Muito difícil. Tá? E deve voltar a cair. É isso o que me parece o mais provável dessa movimentação do Itaú. Via Varejo, movimento de queda. Né? Chegou a ter alguns testes aqui do lábio e até do dente do crocodilo. Convergente e divergente, apesar das barrinhas azuis claras e de uma ligeira indicação de alta, está bem horizontalizado mesmo, né, na faixa negativa entre 38,2 e 61,8 de Fibonacci. O RSI também lateralizado, ou seja, indica lateralidade do movimento. Mas a configuração gráfica aqui indica uma possibilidade de queda ainda maior. O Bollinger também indica contração da volatilidade, ou seja, um movimento pouco expressivo e que tende mais à lateralidade e que pode virar no movimento de queda. Ambev caiu mais forte, deu uma corrigida. Isso daqui é uma corrigida que já está acabando. Apesar do convergente divergente indicar que ainda tem espaço para corrigir mais um pouco. O RSI também indica um pouco aqui de fechamento das duas médias, ambos do lado negativo. Ou seja, na verdade, esse movimento pode lateralizar mais e depois voltar a cair, mas não tem a menor configuração gráfica de uma possível alta, a não ser que seja uma alta de correção, uma continuidade dessa correção. No máximo nos dentes do crocodilo, que já está mais ou menos um pouco além do meio do pântano, mas não vejo a menor possibilidade desse ativo voltar a subir no curto espaço de tempo, exceto para um movimento de correção, como já dito. Ok? Eletrobras, nosso último ativo, lateralizado também, convergente divergente, apesar de ligeira indicação de alta, lateralizado. RSI começa a tomar um ar de querer subir, mas lateralizado ainda no momento. As médias estão lá em 618, né, acabaram de se cruzar para alta. O RSI parado em 382. Os preços encontraram resistência no lábio do crocodilo. Os respingos ainda estão subindo, né, ou seja, pode indicar uma continuidade de movimento de lateralização ou de correção, mas também não acredito que passe dos dentes do crocodilo.
minha opinião é que ele volta a cair. Ok? Bom, com isso então, tá voltando aqui, não sei porquê, mas enfim, voltou para a tela principal. Com isso então a gente conclui a nossa abertura semanal do mercado brasileiro. Ainda é um mercado difícil, né? Com as definições do novo governo, com as manifestações que estão acontecendo, com qualquer notícia nova pode mudar tudo. Então fica bem atento. Não me parece o melhor momento para se posicionar. Tá? Eu acredito em mais queda da bolsa. Então não é o momento de começar a comprar barato. A bolsa está barata em relação ao que os ativos valem, dentro do contexto ainda vigente no país, sim. Mas há indicativos de que ela continua caindo. Então tem algumas pessoas, alguns influenciadores de mercado que eu tenho falado, a bolsa está barata, é hora de comprar e tal. Eu acho isso irresponsável. Totalmente irresponsável. Porque tudo indica que ela deve ainda cair mais, antes de voltar a subir. Não se esqueçam que no governo Dilma, a bolsa caiu de 70 mil para 35 mil. Tá? Não vou nem falar do Covid, porque no momento não tem uma situação parecida, ou similar, ou que possa servir de analogia. Mas no governo Dilma caiu pela metade. Né? E a gente começou, né, no final de outubro estava na faixa de 120. Então, se for seguir na mesma toada, chegaria a 60 mil. Né? Não sei se chega, não tem como dizer isso. Mas eu diria que o momento é de prudência. Tá? Protejam o seu patrimônio e não façam loucura, não comece a comprar ainda, porque ainda não me parece ser o momento. Tá? Vai chegar um momento que ele vai chegar lá em queda, mas precisa haver uma perspectiva de crescimento do país. E tudo o que eu vi até agora do novo governo indica inflação alta, desvalorização do real e, portanto, queda de bolsa de valores. Uma queda estruturada, longa e que vai ser sofrida. Tá? Então, no momento agora é proteger patrimônio. Como eu já disse, nessa semana a gente solta aí alguns vídeos para mostrar como fazer aí transferência para o exterior e de uma maneira segura, legalizada, para que vocês, se quiserem, façam isso. Porque esse movimento, ao que tudo indica, vai ser prolongado. Ok? Então é isso por hoje. Obrigado pela audiência e, por favor, se ainda não está inscrito no canal, se inscreva e ajude a divulgar. É muito importante para a gente a sua ajuda na divulgação dos nossos canais e principalmente do canal do YouTube. Obrigado, até mais.